Seguinte, como é que vai ser essa prova? Tá, já foi explicado agora no vídeo anterior que eu vou ter 4 horas para fazer, né? Eu vou ter 4 horas para fazer o teste, o exame. Eu vou ter 200 perguntas e vão ser 25 delas não são pontuadas. Mas assim, pessoal, importante a saber. Existem, por natureza para a prova, existem 2 tipos de perguntas. Uma são as perguntas de caráter situacionais. O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Deixa eu dar uma interrompida aqui. Só uma coisinha. Só um instante. Vou aqui. Só para colocar o vídeo em mim aqui. Vamos lá, só para entender um pouquinho. Lá na prova, na hora do exame, vão ter 2 tipos de perguntas. Tem uma pergunta que às vezes o pessoal fala: nossa, Marcos, caiu muita pergunta situacional. O que é uma pergunta situacional? São perguntas que querem testar o conhecimento e a experiência de vocês em contextos reais de projeto. Então, por exemplo, vão cair muitas perguntas do tipo: o que você faria primeiro? Qual a melhor opção a proceder, a escolher? O que você não faria? Qual a melhor ação a adotar? Reparem, melhor, o que você faria, o que você não faria? São perguntas situacionais. Por exemplo, está havendo um conflito entre 2 integrantes da equipe de projeto. Qual é a melhor coisa a fazer? Putz, a melhor coisa a fazer é eu ir lá entender o motivo do conflito, é eu escutar as 2 partes, tentar fazer uma harmonização na equipe. São coisas mais soft skill, coisas que vai mais de como lidar com isso. Por exemplo, eu nunca devo tomar partido por um profissional A ou por um profissional B num primeiro momento. Eu sempre tenho que escutar as partes. Então isso é um caso. Outra coisa, o cliente está em dúvida sobre uma implementação que não está pronta. O que você deve fazer primeiro? Conversar com o cliente para entender que dúvida que ele tem. Então, pessoal, pode ser que algumas coisas na prova, eu costumo falar que em torno de 50%, às vezes 60%, às vezes 40%, pode até ser menos ou mais, vai depender do sorteio, abordem as questões situacionais. E nós vamos ver bastante isso durante o curso, ok? Então são perguntas que querem testar o que você faria, o que você não faria, qual a melhor situação, qual a melhor abordagem. E é interessante que podem cair 4 respostas na prova, e olha só que louco, as 4 podem estar certas. Mas a pergunta é, qual é a mais certa diante do que o PMI entende como boas práticas de gestão? Isso tudo nós vamos ver no curso, ok? Tudo isso nós vamos ver no curso. Isso é uma coisa que a gente só vai conseguir de 2 formas. Durante a experiência no curso a gente vai debater muito isso, eu vou estar passando muito esses feelings, essas atenção para vocês. Tipo, pessoal, reparem, é uma pergunta situacional. Pessoal, reparem, é uma pergunta comportamental. Reparem, é uma pergunta que está querendo extrair de vocês a experiência em gestão de projetos. Então, durante o curso eu passo isso. Então, mais ou menos, uma parte da prova situacional. E a outra parte da prova é o que eu digo de perguntas mais técnicas, que são atribuladas a processos. E dentro do curso nós vamos conhecer os 49 processos do Guia PMBOK 6ª edição, tá bom? E eu quero dar rapidamente um overview para vocês desses processos. Vou fazer um compartilhamento de tela aqui. Compartilhamento de tela. E eu vou abrir aqui. Opa! Só um instantinho. Não, não é isso. Só um instantinho, turma. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu achar só onde ele está aqui. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Só um instante, só um instante, só um instante. Ok, agora sim. Ok, achei aqui. Compartilhar tela. Muito bem. Bom,
que eu quero mostrar para vocês? Aqui. Depois nós vamos falar um pouco do guia PMBOK, mas assim, essa tabela que vocês vão ter acesso aí, aliás, só avisando, né? À medida que vocês fizerem inscrição no PMI, como membro lá, vocês têm direito a baixar o guia PMBOK, 6ª edição, tá? Para vocês aí, no nome de vocês, ok? Vocês têm direito a esse guia, tá bom? Um guia como esse aqui, um PDF. Bom, rapidinho, só para a gente encerrar daqui a pouco esse vídeo, esse aqui é o mapa que apresenta o quê? Todos os grupos de processo, iniciação, planejamento, execução, monitoração e controle, e mostra todas as suas 10 áreas de conhecimento. Capítulo 4 do PMBOK, gerenciamento da integração, capítulo 5, gerenciamento de escopo. Então é o que a gente chama de grupo de processos de gerenciamento de projetos e mapeamento das áreas. É uma matriz que cruza as suas áreas de conhecimento, que são 10, já com seus correspondentes grupos de processo. Aqui estão os 49 processos do Guia PMBOK 6ª edição. Os 49 estão aqui, ok? Esse é um mapa. Então eu sugiro que vocês tenham um mapa desse impresso, guardado do lado da cama, guardado no box no chuveiro e plastificado, na cozinha, debaixo do prato. Tá? Vocês precisam conhecer isso aqui. Bom, o que eu quero dizer? Uma boa parte das perguntas da prova, elas estão ligadas diretamente aos processos. E nós vamos aqui dentro do curso conhecer os 49 processos do Guia PMBOK 6ª edição. Os 49 processos. Nós vamos começar na próxima aula. A gente vai pular aqui o gerenciamento de integração e eu vou começar com vocês por escopo, porque o escopo é a parte mais importante do projeto, na minha opinião. Sem o escopo definido, eu não consigo montar cronograma, não consigo montar custos, não consigo montar nada. Mas isso eu vou explicar melhor já na primeira aula de gerenciamento de escopo. O que é importante sabermos sobre os 49 processos do Guia PMBOK 6 é para que serve e qual é a estrutura de cada um dos processos. Então, por exemplo, para que serve o processo de desenvolver o termo de abertura? Nós vamos ver que o termo de abertura serve para me consolidar ali dentro macro informações sobre o cronograma do projeto, o escopo macro do projeto. Por exemplo, planejar gerenciamento de escopo. É um documento que eu crio, vou montar aqui na prática com vocês. Como o escopo vai ser definido, como ele vai ser aprovado, como ele vai ser revisado, como ele vai ser mudado. Nós vamos ver tudo isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que dentro dos 49 processos do Guia PMBOK, dentro deles nós vamos encontrar uma característica, que é a seguinte. Todos os processos vão ter entradas, todos os processos vão ter entradas, só um minutinho, vão ter técnicas e ferramentas. E todos os processos têm que gerar uma saída. Existe lá um conceito lá acadêmico que um processo é uma sequência de atividades que geram resultado. Processos são insumos que são processados e transformam em um produto final. E o PMBOK não é diferente. O PMBOK não é diferente. Então, o que vai acontecer aqui? Todos os processos do Guia PMBOK, todos os processos, eles vão ter essa estrutura. Eles vão ter uma entrada, eles vão ter que ter uma técnica e vão ter que ter uma saída. Quer ver? Deixa eu só voltar rapidinho lá. Ó. Todos os processos. Quer ver? Vou pegar um qualquer aqui. Cadê? Opa. Rapidinho. O papel. Nós vamos ver depois um pouco sobre isso. Oxi. Aqui, ó. Nós estamos num processo. Ó, os processos, ó. Olha a área de conhecimento, ó, gerenciamento da integração do projeto. Olha os processos. Reparem que todos os processos têm entradas, ferramentas e técnicas e saídas. Todos. Nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 processos só em gerenciamento de integração. Mas o que eu quero mostrar está aqui, ó. Uma outra visão do processo. Olha aqui, ó. Todo processo tem suas entradas,
tem suas ferramentas e técnicas e tem suas saídas, ok? O que vocês vão precisar ficar craques é entender para que serve cada um dos 49 processos do guia PMBOK, para que serve cada um deles, para que serve, geralmente a saída determina para que serve ele, ó, eu ter um termo de abertura. Mas o importante também é, entre aspas, entender e decorar quais são as entradas, quais são as técnicas e ferramentas e quais são as saídas de cada processo, tá, turma? Então, fortemente cai isso na prova. Por exemplo, uma diferença entre o KPM e o PMP, basicamente está aqui. O PMP traz também as perguntas situacionais. O KPM ele é mais focado nos processos. Então, o pessoal fala que o KPM é mais fácil. É mais fácil, entre aspas, porque se eu conseguir decorar os 49 processos, eu consigo fazer a prova. Ok? Então nós vamos ver os 49 processos, nós vamos passar por todos eles, nós vamos comentar as entradas, ferramentas e técnicas de todos os 49, tá? Mas é importante, mais do que decorar, é entender como é que funciona um processo. Então eu vou pegar uma coisa bem bobinha e lúdica aqui. Por exemplo, para eu criar um bolo, existe um processo chamado criar bolo. A pergunta é, quais são as entradas necessárias para se criar um bolo? Vocês podem me ajudar aí? As meninas são mais craques nisso, né? Por exemplo, ó, eu sei que fermento é uma entrada para fazer um bolo. Eu sei que ovos também. Que mais, hein? Rosiane, que mais eu uso para fazer um bolo? Se for um bolo de chocolate, chocolate. Que mais, hein? Farinha de trigo. Que mais, hein? Oi? Açúcar, manteiga. 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 Que mais? Açúcar. Açúcar, certo. Olha, temos Leite. Leite, boa. Já dá para fazer. Já dá para fazer, boa. Boa, olha só. Eu preciso gerar um resultado e esse resultado eu gero através de um processo. E esse processo, por exemplo, para qualquer coisa que eu preciso gerar, eu tenho que ter um processo. Até para fazer um bolo tem um processo. E a boa prática diz, né, a definição diz que todo processo precisa ter insumos. Ótimo, então eu já defini os insumos aqui. E diz que eu tenho que ter entradas, desculpa, tenho que ter técnicas e ferramentas. Quais seriam as técnicas e ferramentas que eu utilizaria para fazer um bolo? Me ajudem. Ó, eu vou colocar aqui. Batedeira. Yes. Forno, né? Tá certo. Boa. Que mais? O forno. Opa. Forno. Forno. Posso ter pão duro. Pão duro é aquela colher de madeira que tem um silicone na ponta para a gente raspar o chocolate, raspar o creme. Pão duro, não deixar nada na panela. Que mais? E aí, senhores, até parece que vocês não fazem bolo, né? Essa parte é a ferramenta. Tem a técnica, que é misturar os ingredientes. Então, aí vamos começar a chegar num ponto-chave para a prova. Muito bem. Vamos colocar aqui, sei lá, receita. Ou, sei lá, modo de preparo. Tá? Vou deixar assim. Muito bem. Olha só. Olha os tipos de pergunta que vão cair na prova para vocês. Faz de conta que o processo criar bolo faz parte do PMBOK. A pergunta vai cair assim. Olha só. Olha a pergunta que vai cair. No processo criar bolo, açúcar é, olha só, açúcar é A, entrada, B, saída, C, técnica, D, ferramenta. Qual seria a resposta certa para essa pergunta? É uma pergunta da prova, turma. Olha só, pergunta clássica da prova. No processo criar bolo, açúcar é... Açúcar é... Entrada, que é um insumo. Yes, açúcar é entrada. Então eu venho aqui, cravo entrada. E respondo entrada. E dou o confirmar e vou embora.
Ou seja, o que eu estou mostrando aqui é um exemplo bem simples, mas que totalmente pertinente de tipo de pergunta envolvendo os processos do PMBOK. E aí, turma, o desafio de vocês é entender o que cada um daqueles processos dos 49 faz e qual é a estrutura dele. Quando eu digo estrutura técnica, suas entradas, suas técnicas e ferramentas e sua saída. Quer ver outra pergunta um pouco diferente? No processo criar bolo, no processo criar bolo, qual das abaixo é uma saída? Opa! Açúcar, pão duro, bolo ou leite? E aí? Bolo. Yes! Olha Produto só. Final. Dica para a prova, principalmente para os processos de planejamento. Geralmente a saída do processo é o que o processo se propõe a fazer. Bolo. Por exemplo, existe um processo desenvolver plano de projeto. Processo chamado desenvolver plano de projeto. Deixa eu ver aqui, pera um pouquinho, deixa eu ver onde está. Desenvolver termo de abertura. Qual é a saída? Termo de abertura, a principal saída. Qual é o objetivo do processo? Qual é o objetivo do processo de desenvolver o termo de abertura? O objetivo é que eu saia com um termo de abertura lá na ponta. Vocês querem ver mais coisa? Aqui, ó. Qual é o objetivo do processo? Qual é o objetivo do processo de desenvolver o plano de gerenciamento do projeto? Olha a saída. Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto. Só que para eu desenvolver o plano, eu tenho que ter insumos. Eu preciso ter saída de outros processos. Nós vamos conversar tudo isso depois, tá? Eu preciso ter um termo de abertura que me aprovou o projeto. Aí eu vou convidar algumas pessoas, vou fazer brainstorming, eu vou fazer gerenciamento de conflito porque ninguém entra em acordo com como é que vai ser o plano. Vou fazer várias reuniões, vou usar técnicas e ferramentas. Por quê? Porque eu preciso concluir esse processo e a saída dele é o plano de gerenciamento do projeto, que é exatamente o que o processo se propõe. Entenderam? Olha lá, o bolo. Qual é a saída? Processo, criar bolo. Então, pessoal, o que a gente vai ver bastante aqui, nós vamos entrar processo por processo a partir da próxima aula, quando nós começar gerenciamento de escopo, nós vamos navegar por todos os processos, por exemplo, de escopo, e vamos entender quais são as suas... Para que o processo serve. Eu vou contextualizar para vocês, lendo o PMBOK, que às vezes o PMBOK é um pouco rígido, um pouco seco, mas aí eu vou dar com a minha visão, um pouco mais acadêmica, o objetivo do processo. E aí nós vamos entender, primeiro o objetivo dele, lógico, o objetivo sempre é o bolo, mas a gente precisa saber de outras cositas mais para a prova. Mas, quais são esses insumos, essas entradas, que técnicas e ferramentas e que saída que ele gera, ok? Uma coisa importante para a prova. Batedeira é o que dentro do processo? É uma... que batedeira é? É uma técnica. Desculpa, é uma ferramenta. É uma ferramenta. Forma é o que dentro do processo? Ferramenta. Forno é o que no processo? Ferramenta. Isso. O pão duro é o que no processo? Ferramenta. A receita ou modo de preparo é o que no processo? Ponto positivo para quem acertar. Processo. Técnica. Porque é o seguinte, eu preciso de batedeira para fazer o bolo, preciso de forno, preciso de pão duro. Beleza? Ou seja, as ferramentas, o que é palpável, ferramenta, o que é palpável, eu tenho. Só que, quantos minutos pré-aquecer o forno por 10 minutos? Untar a forma com margarina, com manteiga, antes de colocar a massa. Após 10 minutos, furar o bolo para ver se está sequinho. Após desligar o forno, deixar ele imerso dentro do fogão por mais 10 minutos. Tudo isso são técnicas. Porque não adianta eu ter as melhores ferramentas se eu não bater a massa por 5 minutos ou mais.
Não adianta eu ter as melhores ferramentas se eu não tiver um forno a 200 graus no mínimo. Tudo isso faz parte das técnicas. Então, olha a importância para a prova. Existe sim um processo que vai me gerar um bolo. Só que para eu ter essa saída, para eu ter esse resultado, eu preciso de insumos, informações, etc e tal. Preciso de ferramentas, que é a parte palpável, e eu preciso de técnicas, que são o como fazer, o como da história. Entenderam? Senão eu não consigo tirar um bolo com qualidade. Porque se não fosse isso, qualquer um pode fazer um bolo, correto? Não, mas quanto mais ferramentas adequadas e quanto mais técnicas eu tiver, por que o chefe lá é o cara para fazer? Tudo que o chefe tem na mesa a gente consegue, só que o cara tem as técnicas. Né? O cake boss, ele tem as técnicas. A receita é fácil, eu puxo na internet, mas como fazer? E o modo? E a técnica? Então, para isso, é preciso ter esse domínio para algumas coisas. Por exemplo, nós vamos conhecer no próximo módulo, em gerenciamento de escopo, criar a EAP. Nós vamos ver que para criar uma EAP, vamos precisar dominar o conceito de uma técnica chamada decomposição. Então tudo isso vai ser mostrado. Então, pessoal, só para a gente encerrar já aqui esse videozinho, tá? Esse é um ponto de atenção muito importante, porque quando o pessoal fala fazer a prova com base no exame, fazer o exame PMP com base no guia do PMBOK 6ª edição, ele está falando que eu preciso conhecer esses processos do guia para justamente fazer a prova. E cai fortemente, pesadamente, e que você conheça as estruturas, que vocês conheçam as estruturas dos processos. Tanto qual o objetivo do processo? O objetivo é criar um bolo para aniversário que faz parte das entregas. Então, o que eu preciso de entrada para fazer esse bolo? O que eu preciso de ferramentas? Quais técnicas eu preciso dominar para que eu gere um bolo ao final? Nós vamos ver durante o curso que nós vamos ter um processo chamado controle de qualidade, que vai aferir se o bolo não é qualquer bolo, se é um bolo que está de acordo com as boas práticas, se é um bolo que está de acordo com os padrões de qualidade, ok? Então nós vamos ver isso com muita calma. Aqui eu só quis dar uma visão para vocês, porque a estrutura dos processos do PMBOK, ou de um processo, é exatamente composta por suas entradas, técnicas e ferramentas e saídas. Nós vamos ver que tem processos que tem mais de uma saída, tem processos que tem uma saída só, tem processos que tem várias entradas, tem processos que tem menos, processos que tem muitas técnicas e ferramentas, tem processos que tem menos. Entenderam um pouquinho, pessoal? Captaram aí o que espera para nós, qual o nosso foco? Porque a primeira parte da história da prova, que é a parte situacional, vai vir muito da experiência, da vivência de vocês em gerenciamento de projetos e muito do que nós vamos debater aqui como boas práticas. Por isso que logo no início eu falei para vocês, se vocês puderem participar com cases, é essa parte que cai na prova. Os cases, as situações, o que eu faria, a vivência. Então uma parte da prova cai perguntas assim. E a outra parte cai fortemente questões atreladas aos 49 processos. E esses vocês precisam estar craques. E é isso que eu vou tentar deixar vocês nesse curso, craques nos processos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ô, Marcos, tira uma dúvida para mim. Você trabalha com literaturas de apoio, tipo esse famoso livro da Rita, coisa desse tipo? Ou só o PMBOK puro? Não, nós vamos utilizar o PMBOK, que é a base de tudo, e eu vou estar dando algumas recomendações para vocês de livros de apoio. Tá? Algumas recomendações de livros de apoio para vocês. Vou passar isso para vocês também. Tá? Fiquem tranquilos que a gente vai ver tudo isso aí. Tá? Além de, óbvio, toda a base de simulados que vai estar na plataforma EAD aqui do Projetizado, que tem uma rica, vasta base de estudos para vocês estarem utilizando. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, ótimo. Então, essa é a visão de um processo do PMBOK, né, que vocês precisam entender e vão se aprofundar, vão ficar craques durante o curso. Ok? Maravilha? Então tá joia, muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos encerrar aqui esse
esse vídeo sobre estrutura do processo do PMBOK.